Hoje nós vamos falar sobre Geraldo Luiz, que deixou o SBT, foi demitido aí do canal de Daniela Abravanel. E essa saída foi confirmada no encontro direto que ele teve com a cúpula do jornalismo e da programação. Numa conversa que acabou colocando um ponto final nessa passagem rápida e muito intensa, deixando claro que, embora a parceria termine agora, a porta não está fechada para uma volta futura se algum projeto for considerado importante ou até interessante. A decisão desse rompimento não foi tratada como um afastamento traumático, e sim como uma saída organizada, na qual Geraldo Luiz foi reconhecido internamente pelo trabalho que ele entregou, mostrando que, pelo menos nessa fase, a relação acaba de forma diplomática. O Aqui e Agora, jornal que ele foi convidado para poder apresentar, infelizmente aí está com, digamos assim, de maneira oficial em sua reta final, uma situação que já era mencionada até por nós aqui há várias semanas, porque o jornal ele enfrentou várias mudanças, formatos, tentou ser um jornal mais leve, tirando aquela pegada policialesca clássica, mudanças de apresentadores, perdeu espaço, foi alongado, esticado, estirado, jogado lá embaixo e tem perdido cada vez mais espaço, e ele já não está conseguindo mais entregar o impacto que o canal esperava quando apostou nessa volta aí do formato, segundo o site, na telinha, porque essa chegada do Aqui Agora, né, esse retorno do Aqui Agora, foi meio que assim, sem nenhum tipo de apoio por parte até da alta cúpula. Ele só realmente aconteceu por conta do Rinaldi, que era superintendente naquele momento e apostava no Aqui Agora. E eu acredito que ele era um dos únicos lá dentro que apostava no sucesso do Aqui Agora. Tanto que ele apostou no Geraldo, que era a arma secreta, que teria ali o objetivo de alavancar os índices. E até no início desse retorno, o Aqui Agora teve uma audiência mediana, mas não foi suficiente para fazer o SBT ali competir com a Band em cima ali do Brasil Urgente, e nem sequer chegar aos pés do Gotino ali com o Cidade Alerta. Então essa volta do Aqui Agora foi meio que tipo assim, coloca essa porcaria no ar então, você tá enchendo tanto o saco, então coloca no ar. Foi tipo assim, porque já estava tudo pronto, a logo, estúdio, formato, só estava esperando colocar no ar. Porque assim, mesmo que o SBT seja um canal desorganizado no que se refere à programação, o Aqui Agora já estava sendo especulado, já estava sendo preparado esse retorno dele, acho que em 2023 já. E então, nesse tempo todo, é óbvio que os caras prepararam GC, prepararam trilha, prepararam tudo. Estavam só esperando colocar ali, tipo, ter o aval da Daniela ou de algum diretor para poder colocar no ar. E muitos estavam temerosos, entende? Em colocar no ar o formato. Então o Rinaldi foi o único que tipo assim, não, coloca no ar, vamos tentar. E aí ele acabou estreando em agosto ali, a gente até acompanhou a estreia, comentou aqui em live e tudo. Mas o Geraldo, ele tinha chegado ao programa, como eu falei, quando o programa começou ali, ele saiu da Rede TV, ele tinha feito lá o Geraldo do Povo, aquele programa de contador de histórias que ele teve na Record também, ele teve um espaço na Rede TV durante um pequeno período, fazendo o Geraldo do Povo, também um programa de game durante a semana, e após o patrocinador master do Geraldo do Povo na Rede TV sair, ele ficou livre, e o Rinaldi, por ser muito próximo a ele, o chamou ali de última hora para poder aí alavancar, seu responsável ali, para poder alavancar o Aqui Agora. E foi anunciado pelo SBT, como eu disse, como uma arma secreta. Mas o plano acabou vazando antes da hora, e o mistério, né, de quem era acabou ali, e até o mistério que a emissora queria criar em cima, né, dessa arma secreta que ninguém sabia o que era, acabou não se concretizando, né, porque pouquíssimos minutos antes do programa estrear, começar efetivamente, foi divulgado que era o Geraldo Luiz. Mas a contratação dele teve o empurrão, como eu falei, direto do Rinaldi, que havia se tornado um nome muito importante na estrutura do SBT, mas que deixou recentemente aí a sua função, e isso gerou muita instabilidade para quem lhe devia esse apoio interno, como é o caso do apresentador. E eu até comigo mesmo pensei assim, pô, agora que o Rinaldi saiu, o Geraldo Luiz vai ficar sem apoio, porque a chegada dele lá foi feita muito em base do Rinaldi. O Rinaldi que o convidou. Agora sim o Rinaldi lá, mas o Geraldo ele tinha uma expectativa de ficar lá.
Ele tinha a expectativa de tipo assim, pô, ter feito um trabalho tão maneiro e aí ter acarrentado, ter criado um prestígio lá dentro que tipo assim, não, eu fiz um bom trabalho, eu tô me mostrando proativo, então eles vão assinar meu contrato. Mas isso infelizmente acabou não acontecendo. Então ele infelizmente aí, porque o contrato dele com a emissora não é um contrato fixo, era um contrato de freelancer, ou seja, ele recebia ali por obra, igual esses atores aí de novelas, e esse contrato acabou se encerrando, foi ali fechado. E como eu falei, o Geraldo ele se envolveu em várias etapas, até do próprio Aqui e Agora. Então ele atuava desde a construção de pautas, a criação de linhas editoriais, no movimento que estava mostrando a sua vontade de se fixar na casa, embora isso infelizmente não tenha sido suficiente para segurar ele. Nas últimas semanas, o Aqui e Agora teve a sua faixa alterada novamente, depois de tantas e tantas mudanças, e passou a ser exibido apenas para a Grande São Paulo, entre 6h30 às 7h45, num ajuste que mostrava que o canal já tentava reduzir ali alguns danos. Aí também teve a saída do Marco Pagetti, que passou a ser só repórter, e aí o Geraldo e a Dani seguiram ali à frente da atração, ainda que diante de um cenário cada vez mais restrito. Geraldo Luiz saiu agora recentemente, isso foi alegado como uma folga, e depois, porque ele estava gravando e está gravando, eu até disse no outro vídeo que já tinha ido ao ar, mas não foi ainda, se vai ao ar só no ano que vem. Ele estava gravando, ou está gravando ainda, um especial para o programa do Lucas Guimarães, para homenagear o apresentador e tudo. Então a ausência dele no Aqui Agora estava sendo justificada por conta disso, né? Ele está gravando lá em Penedo o programa do Lucas Guimarães. Então o Aqui Agora estava sendo feito, está sendo feito pela Dani e pelo Darlison Dutra, que apresenta de manhã o SBT Manhã. E aí o Darlison está no momento comandando o jornal ali com ela. Inclusive os dois, como eu falei em outras ocasiões, sempre fizeram uma dupla excelente nos tempos de Primeiro Impacto, e até estavam sendo especulados e estão até agora sendo especulados para comandar uma nova revista no ano que vem, que o SBT, a gente vai postar o vídeo aí nas próximas semanas, acho que amanhã, comentando sobre a nova programação do SBT. Então, vem pra cá, já tá quase fechada aí já para o ano que vem. Isso se não mudar até lá. Então, o SBT trabalha com a transição aí do comando do Aqui Agora, por enquanto, para Darlison Dutra e Dani Brandt, que vão ser responsáveis aí por apagar a luz, né, para poder encerrar ali o programa que já está no seu estado terminal. E aí o SBT tem avaliado duas possíveis substituições para o caso do Aqui Agora ali, porque eles não querem entregar totalmente a faixa para as novelas mexicanas, mesmo que isso seja uma possibilidade, mesmo que isso seja uma ideia, porque as novelas mexicanas, elas ultimamente aí, elas têm alcançado índices maravilhosos para os padrões atuais. Coração Indomável, a novela Rubi também, Maria do Bairro, quando acabou recentemente, também terminou em alta. Então o SBT avalia duas possíveis substituições ao Aqui Agora: o retorno do Tá Na Hora, que já havia sido apresentado pelo Marcão, pela Cristina, pelo Datena, pelo Darlison, pela própria Dani, antes de virar Aqui Agora. E também eles estão pensando na volta do SBT São Paulo, né? Porque seria aí uma edição local, ambos em formato mais curto, então teria só uma ediçãozinha local ali, tipo um Praça TV, para poder entregar para o SBT Brasil. Só poder ter um jornal ali, um informativo local, trazendo só em formato de boletim as principais notícias de momento, depois para poder passar para o Jornal Nacional, que é o SBT Brasil, a edição nacional. Então isso reflete uma mudança estrutural na programação do SBT. Após a publicação dessa notícia sobre a saída do Geraldo, o SBT emitiu uma nota oficial afirmando que a parceria com o apresentador foi positiva e cheia de entrega, um discurso diplomático que busca encerrar a fase aí em arestas. O texto também destaca que Geraldo segue para novos projetos no ano que vem e que a relação não é de adeus, mas sim de um até breve, embora na prática a situação seja, claro, de despedida, embora a situação seja de despedida definitiva nesse momento. Então não tem, nesse presente período aqui, informações aí de programas que ele possa comandar. Seja um programa nos sábados, há expectativa, há rumores de que ele faça um programa aos sábados, mas isso é rumor.
né? Talvez nem tenha nos planos do SBT, nesse presente período, um programa para ele poder comandar, talvez no ano que vem. Os bastidores do site TV Pop apontam que Geraldo foi pego de surpresa e não imaginava que seria demitido, ainda mais por estar no meio das gravações, como eu falei, de especiais do programa de Lucas Guimarães, que só devem ir ao ar no ano que vem. Ele foi dispensado assim que voltou aos estúdios, o que mostrou que a decisão estava tomada e não permitiu sequer uma transição gradual. A partir da saída do Geraldo, o Aqui e Agora, como eu falei, passa a viver essa fase terminal, ainda no ar, mas com prazo curto e sem expectativa de sobrevivência no início de 2026. A ausência deles vinha sendo justificada internamente como resultado das gravações do programa do Lucas, mas agora se sabe que a situação era muito mais complexa. O jornalístico vai continuar no ar, ao menos por enquanto, sob o comando do Darlison e da Dani, mas já sem qualquer expectativa de investimento ou também de expansão. Nos bastidores, a informação certa é que o programa não chega em janeiro, e alguns defendem que a atração nem deveria terminar a semana, já que a emissora costuma lançar uma programação especial em período de férias. Então o SBT já fez isso ano passado, quando cancelou o Chega Mais, né, que não deu muita audiência na faixa da manhã, e colocou o Chaves, né, quando o Rinaldi estava começando como conselheiro, eles exibiram Chaves, colocaram Chapolin também na faixa das 10, então pode ser até que isso aconteça esse ano novamente, que o SBT nesse período de férias coloque de volta Chaves na programação ali, para poder tapar buraco, para poder ser o salvador da pátria, o Coringa. Então isso pode acontecer, né? Colocar ali as pressas para poder segurar a audiência ali por enquanto, até eles prepararem a grade do ano que vem. É importante ressaltar que o Geraldo, como eu disse, nunca teve um contrato fixo com o SBT. Ele era freelance. O que é freelance? É uma pessoa que é paga ali mensalmente, sem ter uma garantia de longo prazo. Então ele faz o programa, recebe mensalmente ali pelos dias trabalhados e pronto, ele pode fazer até outra coisa. Então deixava ele sempre à mercê de decisões ali da diretoria. Ele tentou várias e várias vezes negociar um contrato definitivo, um contrato ali, né, de qual teve na Record e tinha na Record. Mas o SBT sempre adiava ali, sabe, a conversa, alegando que isso só seria possível se ele tivesse um projeto fixo para poder apresentar, porque eles não viam como viável contratar o cara para o cara ficar ali contratado recebendo na geladeira. Não estamos mais nos tempos de Silvio Santos, em que artistas ficavam sem programa recebendo em casa. Igual o Ratinho, que ficou acho que 2 anos sem receber tranquilamente. Não estamos mais na era de Silvio Santos, estamos na era Daniela. Então agora que ela vai ficar mais atuante mesmo, então não tem como manter um cara ali sem receber. Então eles veem como que também gasto de dinheiro. Então eles só teriam um contrato se ele tivesse um programa fixo para poder comandar. Então Aqui Agora, que antes era uma temporada especial sem qualquer garantia de continuidade, acabou deixando aí um apresentador numa posição bem frágil. Agora, gente, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver o que o SBT vai planejar em sua programação nas próximas semanas, nos próximos nos meses, né? Isso soma dezembro, janeiro, mesmo que seja férias, mesmo que seja final de ano. A programação continua, o canal é 24 horas por dia, então eles precisam colocar ali, ter ideias, né, do que colocar para poder tapar o buraco. Eles não querem dar o braço a torcer encerrando essa faixa jornalística. Eles querem pelo menos ter um jornal ali de no máximo 20 minutos, no máximo 30 minutos, para poder ali ter uma cotinha jornalística. Eu acho que tinha que encerrar o jornal, dar de novo espaço para as novelas mexicanas, que é uma coisa que tem sido pensada, até segundo informações do próprio Na Telinha. O SBT tem pensado em abrir uma nova faixa, igual tinha em 2023, com as novelas mexicanas, que eram um sucesso, era um fenômeno, e sem dúvida alguma seria uma boa a gente ter as mexicanas de volta aí, que têm sido responsáveis por excelentes números na faixa da tarde. Mas por enquanto isso é especulação, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas está dada a informação aí de que com a saída de Geraldo Luiz, agora definitiva, né, o encerramento do seu contrato, o fim do Aqui Agora está mais do que aí certo. O jornal não pegou liga,
não agradou o telespectador, não se consolidou e infelizmente aí vai ser encerrado para possivelmente ser colocado aí no lugar onde está na hora de novo, ou uma edição aí do SBT São Paulo. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Nós estamos, minha gente, no Instagram, tá bom? @BastidoresDMOFC. É muito importante que você coloque Bastidores ali DM, que rapidinho você vai encontrar ali a nossa logo, que é essa televisãozinha aqui, tá certo? E também nós estamos no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM, e aqui todos os dias, 5 da tarde, com tudo que envolve os bastidores da mídia, porque aqui é TV e entretenimento sem foco, sem filtro. Fiquem todos com Deus e até a próxima.